Segundo eixo de avaliação, palmar ou plantar. Palmar está relacionado à palma, ou melhor, a palma da mão, que zootecnicamente seriam perdão, anatomicamente seriam os membros anteriores, tá? E plantar seria zootecnicamente os posteriores. Então a gente É. está avaliando aqui nessa imagem aqui, ó, o nivelamento desse casco. Então olha só, uma estrutura ideal, o Adams ele separa lá. Eu acabei usando uma foto natural depois de um casqueamento, mas no livro vai estar uma foto ilustrada lá. E aí nele fala que nesse eixo palmar, a nossa preocupação é sempre que o casco esteja nivelado com a coluna óssea. Durante muito tempo a gente chegou a usar compasso, chegou a usar angulador, e aí hoje, na verdade, a gente sabe que para os membros anteriores, a nossa referência, a melhor ferramenta que pode auxiliar a nossa visão seria a utilização da régua T, que se assemelha a essa letra aqui, né? Essa linha aqui cortada. E aí, Sim. na utilização da régua T, eu uso a coluna do T como a referência central de como se comporta a coluna óssea, e a cabeça do T, ele seria a referência de como eu vou utilizar o nivelamento à sola do cavalo. Então, a sola desse cavalo, ela tem que estar nivelada. Deixa eu passar a caneta aqui, tá vendo bem o desenho da caneta? Nivelada com a coluna, com esse eixo. Então, na verdade, quando esse cavalo pisar no chão numa estrutura equilibrada, todas as pressões vão ser iguais. Isso, a régua T, eu só consigo utilizar no membro anterior. Para os membros posteriores, a gente não consegue utilizar a régua T em função da articulação do jarrete ser diferente da articulação do joelho, tá? E aí eu tenho que criar outras referências ali para me aproximar de como seria o comportamento da coluna óssea no posterior. A grande maioria dos erros aí, muito comuns, onde eu erro também, até confessando aqui para você, é no nivelamento de posterior, Thiago. Nivelar posterior é uma coisa bem complexa, assim, porque a gente não consegue ter essas referências precisas. Falando de referência precisa, o trabalho com o raio-x é o que realmente leva à exata precisão, tá? Então, em situações terapêuticas é muito comum eu estar trabalhando com o veterinário do meu lado com o raio-x. Vamos seguindo. Tá, estamos falando de dois equilíbrios, né? Primeiro, relembrando aqui o pessoal que está chegando, foi o médio lateral. Agora a gente está no segundo eixo. A gente está falando do palmar ou plantar, tá? Vamos seguir? Bora? Paulo mandou boa noite pra você aí, ó. Paulo Basílio. Basilhão, ferrador graduado da nossa associação. Abraço aí, Basílio. Então, ó, seguindo, aqui é o segundo eixo de equilíbrio. Terceiro eixo de equilíbrio, né? Perdão, vamos voltar aqui que eu não segui. No meu dia a dia, como é que eu vou encontrar esse eixo de equilíbrio? Na grande maioria dos cavalos. Às vezes com um desequilíbrio de um lado maior do que o outro. E aí eu preciso restabelecer o equilíbrio disso. Porque, na verdade, qual é o efeito dessa situação aqui? Na hora que esse cavalo aterrissa no chão, imagina essa caneta pisando lá e a ponta sendo o casco. Com um lado maior, um lado vai sofrer maior pressão e o outro menor pressão. E meu objetivo no nivelamento com o eixo da coluna óssea é justamente que todos os dois lados recebam a mesma quantidade de pressão. Estou sendo claro? Sim. Então, então, depois do meu casqueamento, eu consigo restabelecer um nivelamento ideal, tá? Então vamos seguindo para as outras imagens. Daí a importância do nivelamento nesse eixo de equilíbrio. Rapidinho. Deixa eu aproveitar. Volta naquela outra foto. Isso. Essa daí, que ela tem um desequilíbrio. Você tá me vendo? Você virou a câmera, você tá me Tô te vendo? vendo, tô te vendo, tô Tá. te vendo. Nos cavalos, por exemplo, de marcha, que acontece muito, aquele cavalo que quando ele alça a mão, ele aterriza, ele sempre aterriza ela fazendo aquele movimento lateral. Ele não De aterriza ela remar, de remar, de Oi? remar, né? A gente chama Isso, de remar. isso, de remar. Né? Que eu acho que no cavalo de trote não acontece isso, né? O cavalo de trote o movimento é sempre para Acontece frente. também. Acontece também. Essa é uma pergunta boa para a gente ver em aprumos. Ah, tá.
vai Mas, acontecer tanto no cavalo de trote quanto no cavalo de marcha. tá, mas por que que eu estou Porque, na perguntando verdade. isso? Ah, No caso, então, esse equilíbrio que você está fazendo, ele ameniza essa pressão que você falou, no caso do cavalo, quando ele aterriza muito desequilibrado no chão, né? sim, tem tudo. É excelente sua pergunta, pelo seguinte, porque no nosso próximo encontro, a gente vai ver a correlação do efeito do aprumo no equilíbrio do casco. A pergunta Beleza. é: por que o casco é desequilibrado? O casco é desequilibrado porque ele na verdade, ele sustenta o peso de uma coluna óssea. E aí, se falando de coluna óssea, Thiago, a gente tem que pensar em aprumo, tá? E aí, eu acho que eu vou conseguir responder você melhor. Eu vou até pedir para você já anotar essa pergunta aí e já botar um asterisco para a gente usar ela na segunda apresentação. Tá ok. Que isso a gente faria daqui a 15 dias, tá bom? Prossiga. Seria a segunda parte de equilíbrio de casco. Tá ok. Então, ó, aqui a gente está no segundo eixo. Vamos para o terceiro eixo de equilíbrio.